a cada 30 minutos, trabalhando para perto, 30 segundos de distância, olhando para o infinito. Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do podcast O Som da Saúde, um projeto de extensão realizado por alunos e professores da Universidade Federal do Maranhão, a UFMA, com o objetivo de discutir a saúde de forma fácil e descontraída. Meu nome é Juliana e no episódio de hoje vamos falar um pouco sobre a relação entre a Covid-19, pandemia e saúde dos olhos. E aproveitando os conhecimentos do nosso entrevistado de hoje, vamos falar um pouquinho também sobre alguns problemas oftalmológicos, como o estrabismo. E para falar sobre esses assuntos, nós convidamos o professor Jorge Antônio Meirelles Teixeira. O professor Jorge possui graduação em Medicina pela Universidade Federal do Maranhão e doutorado em Medicina na área de Oftalmologia pela Universidade Federal de São Paulo. Atualmente, ele é professor do curso de Medicina da Universidade Federal do Maranhão e presidente do Centro Brasileiro de Estrabismo. O professor tem experiência na área de oftalmologia, principalmente nos campos de estrabismo, ambliopia e oftalmopediatria. Olá, professor Jorge, seja bem-vindo ao nosso podcast e muito obrigada pela sua participação. Olá, Juliana, é um prazer estar aqui com vocês. Eu que agradeço o convite. Que bom, professor. Espero que essa entrevista de hoje agregue muitos conhecimentos para todos nós e espero também que o senhor goste de participar. Com certeza. Então, dando início, nossa primeira pergunta é a seguinte. Durante a quarentena, muitas pessoas estão trabalhando por home office e muitos estudantes tendo aulas pela metodologia EAD. Assim, a utilização de meios eletrônicos como celulares, tablets, notebooks aumentou muito. Como o senhor considera que essas e outras práticas adotadas em consequência da pandemia e da quarentena têm afetado a saúde visual das pessoas? Então, Juliana, a gente tem observado 3 detalhes assim que vêm acontecendo com mais frequência. O mais comum deles é a presença do olho seco, né? É sabido que toda vez que a gente está com atenção visual, numa leitura, seja de livros, seja numa tela de computador, de celular, a gente diminui a quantidade de piscadas pela própria atenção. E como hoje em dia tem se ficado muito em atividades de computador e uso de celular, então isso tem causado olho seco. Olho seco leve, na maioria das vezes se consegue resolver com colírio lubrificante, mas tem causado isso. E as crianças são o grupo ainda mais propenso a ter esse tipo de alteração. Eu costumo dizer o seguinte, se a gente pensar numa criança pequena, vamos dizer, de 5, 6 anos para menos, quando que essa criança, num período pré-celular e pré-tablet, passaria tantas horas na frente de tantas horas com a visão focada, lendo alguma coisa? Nunca, né? Quer dizer, uma criança de 5, 6 anos ia passar 1 hora de relógio lendo? Como? Mas hoje em dia, com o celular, aí mesmo fora de estudo, eles ficam em jogos e vão se entretendo e eles passam horas naquilo. Então, eles ainda não têm o sistema visual mais preparado para isso como adulto. Então, termina que eles estão mais propensos a ter o olho seco, certo? Agora, fora a questão do olho seco, os indivíduos que já são predispostos, a gente tem tido um aumento dos casos de miopia, né? Porque já é sabido que o uso excessivo de telas no paciente predisposto aumenta o aparecimento de miopia e no caso de já existir a miopia, aumenta a progressão dessa miopia, certo? E aí, quanto menor e mais próxima a tela, maior o efeito nesse sentido. E menos frequentemente tem sido também o aparecimento de estrabismo naquelas pessoas que já têm uma predisposição, que às vezes tinha um estrabismo, vamos dizer assim, latente, e que o tempo muito exagerado na frente das telas tem aumentado também a frequência de estrabismo nesses pacientes predispostos. Entendo, professor. Então, no caso, são olho seco, miopia e estrabismo, né? Que tem aumentado bastante. Assim, na ordem de frequência, né? Olho seco mais comum, mas também o estrabismo, que é o menos frequente, termina sendo o que acarreta mais atribulações, muitas das vezes até culminando com a necessidade de um procedimento cirúrgico. Certo, professor. Inclusive, essa é até uma pergunta que a gente vai fazer mais pra frente com relação ao estrabismo. Eu vi. Mas eu vou deixar essa mais pra frente. A gente ainda vai tocar um pouco mais nesse assunto. Sim, depois. Por isso eu
Pois é, então, continuando. Sim. Com essa questão dessa nova realidade virtual que nós estamos vivendo, levando em consideração isso, quais seriam as suas dicas, então, para todos que estão em casa e que precisam passar horas e horas na frente de um computador? Existe algum filtro, óculos ou algo do tipo que possa ajudar? Porque, como o senhor falou, né, realmente a gente está utilizando atualmente o computador e esses outros meios digitais não só para o trabalho e para o estudo, mas também para o lazer, né? Então acaba sendo aquela coisa que realmente é o dia inteiro na frente de uma tela. Então, o que se pode recomendar, claro que se você puder evitar, melhor, mas atualmente está sendo meio impossível evitar. Então, duas coisas básicas que a gente tem recomendado. Primeiro, a ideia é quanto menor a tela, mais próxima ela vai ficar do rosto, e isso termina gerando mais olho seco, mais chance de progressão de miopia e até mesmo do aparecimento de estrabismo. Então, dê preferência de compartilhar sua tela na TV, certo? Se você olha na TV, naturalmente vai estar mais distante, porque você não tem como estar tão próximo à TV se ela está lá na parede, você está aqui sentado. E é uma tela bem maior, né? Independentemente, minha TV pode não ter 40 polegadas, 50, mas com certeza vai maior que um celular, certo? Então a TV seria a melhor solução, compartilhar na TV. Uma segunda opção, usar o computador, seja notebook, seja aquele computador clássico de mesa, porque também são telas maiores e que ficam mais distantes, não tanto quanto uma TV, mas mais que um celular sim. E a última opção, última das últimas, é o uso excessivo do tablet e do celular. Às vezes, quando eu comento com os pais da questão eu falo muito celular, e aí às vezes os pais dizem assim, não, por isso que a gente já comprou um tablet, porque às vezes fica a ideia de que realmente um tablet tem 4, 5 vezes o tamanho da tela de um celular, mas ainda assim é muito pequeno, e fora isso, eu trabalho com ele na palma da minha mão, então ainda que a tela tenha triplicado, quadruplicado de tamanho, mas ela ainda está muito próximo de mim. Então o ideal seria TV como primeira opção. Segunda opção, o computador convencional. E se eu quiser o próprio computador convencional, eu posso compartilhar na TV. E até para aquelas pessoas, vamos dizer assim, às vezes a gente está lidando com um paciente que não tem tanto poder aquisitivo, aí vai questionar, poxa, eu vou ter que trocar a TV da minha casa por uma Smart TV? É um investimento caro, no período de pandemia. Mas para quem não tem a Smart TV, existem uns aparelhos que você compra no mercado. Eu não tenho ideia exata do preço, mas sai entre 200, 300, no máximo 400 reais, e que permite o compartilhamento de eletrônicos com a TV. É um investimento mais acessível do que comprar uma Smart TV e daria essa possibilidade da criança não ficar o celular de jeito nenhum. Melhor faltar aula do que ficar usando o celular. Nossa, tá? eu imagino, professor. Sim, peraí, esqueci. Essa é a principal dica, mas não é a única. Fora isso, uma outra dica que a gente sugere é o seguinte: a ideia de que a cada pequenos intervalos que você fica assistindo a aula, você precisa fazer também mínimos intervalos de descanso, então normalmente a gente diz o seguinte: a cada 20 a 30 minutos assistindo uma aula, pare de 20 a 30 segundos para descanso, certo? Quer dizer, 20 a 30 segundos não é exatamente faltar a aula. É o tempo que você vai no banheiro, é o tempo que você bebe uma água, é o tempo que você... Vamos dizer assim, eu parei. O parar não significa necessariamente abandonar a aula. Eu tiro meus olhos da tela e por 20 a 30 segundos eu olho para a janela, eu olho para o longe, porque aí descansa um pouco a visão, né? No momento que eu estou olhando alguma coisa de 6 metros para menos, eu estou trabalhando meu sistema visual para adaptar minha visão para uma distância considerada, ou perto, ou pelo menos intermediária. Qualquer coisa de 6 metros para mais é considerado, vamos dizer assim, entre aspas, infinito. Então, que é onde o sistema visual está mais relaxado. Então, a cada 20 ou 30 minutos, olhando para perto, eu paro 20 ou 30 segundos e vou olhar ao longe, quer dizer, vou me desligar daquela imagem da tela. Não quer dizer necessariamente que eu tenha que abandonar a aula, eu estou escutando, mas estou por 20 a 30 segundos olhando ao longe. Isso também ajuda. Aí o famoso filtro azul, o mercado tem investido muito nessas lentes, que eles deram até o nome em inglês, Blue Control, que fica mais bonito que filtro azul. Qual é a grande vantagem do filtro azul?
Não é só a radiação azul que é emitida pela tela que vai causar esses problemas do olho seco, da progressão da miopia, do risco do estrabismo. Não é só a radiação azul, não é isso, é a proximidade dos olhos com a tela durante um tempo razoável. E isso tem a ver com distância, tamanho da tela e tempo de uso, quer dizer, não é uma emissão de radiação, de luz visível, de luz invisível, é distância, tempo e tamanho de tela, certo? Basicamente. Então, o que mais vai causar problema é isso, não é a radiação azul em si. Então, eu, por exemplo, quando eu indico um filtro azul, vamos dizer que eu tenho uma pessoa que, por profissão, é obrigado a passar o dia todo no computador. Um exemplo, um bancário, um advogado, um juiz de direito, tem que passar o dia todo no computador, manhã e tarde. Se ele estiver fazendo uma pós-graduação, piorou, porque de noite ele continua no computador. Eu não posso mandar ele pedir demissão, eu não posso mandar ele largar a pós-graduação dele. Então, nesses casos, se ele precisar de óculos, se ele não precisar, obviamente não, mas se ele precisar, eu sugiro que ele peça para fazer com filtro azul, que seria um recurso a mais, mas não é o principal. O principal é não aquilo que a gente já comentou, a questão da tela muito pequena e muito próxima do rosto e esses pequenos intervalos de descanso olhando para longe, tá? Muito legal, professor. Eu não sabia dessa questão, que o maior problema é a proximidade com a tela. É proximidade, tamanho da tela e tempo que eu fico nisso. Eu não sabia que tinha essa importância tão grande. E eu adorei a dica de olhar para longe, porque é uma coisa que é muito fácil da gente fazer, né? Eu, por exemplo, estudo do lado de uma janela, então é muito fácil, é só ficar olhando para fora da janela. Vocês são estudantes de medicina, estão assistindo aula online. Termina a aula, tem um monte de coisa para ler. A cada 20 a 30 minutos, porque 30 minutos parece uma coisa mais normal pra gente, né? Então a cada 30 minutos, trabalhando para perto, 30 segundos de distância, olhando para o infinito. Nossa, ótimo. Isso é uma coisa muito factível, é muito fácil da gente fazer. Vou começar a botar em prática. É bom saber, professor, porque eu realmente não sabia o que fazer para tentar melhorar essa questão, porque de verdade é muito cansativo. Uma outra dica em relação a cansaço, até esqueci de falar na hora da entrevista. A luz do computador tem luz própria, o celular tem luz própria, a TV tem luz própria, então, quer dizer, para ler um livro eu preciso de luz ambiente. Para ler uma coisa num computador, TV ou celular, eu não preciso, porque eles têm luz própria. Mas se eu fico numa sala escura com o brilho da tela, aquilo é muito mais cansativo para mim do que se eu estou numa sala clara com o brilho da tela. Por quê? Quando eu estou num ambiente de pouca iluminação, minha pupila dilata. A pupila é um filtro natural de quanto de luz vai entrar no olho, certo? Então, no momento que ela dilata, ela está deixando entrar mais luz que o necessário. Fora isso, é um tipo de luz que entra pela meia periferia da córnea, se a gente puder dizer assim, e ela entra meio distorcida. Então, não fica uma visão tão nítida e tão, vamos dizer assim, tão fácil de focar quanto quando a gente está olhando com a pupila bem contraída, que só está passando a luz que passa bem perto do eixo visual, certo? Que chega muito mais focada e muito mais nítida no olho. Então, realmente, se eu trabalho com a pupila dilatada, eu me canso mais, eu tenho mais esforço para focar aquela imagem. Então, por isso que, apesar desses aparelhos eletrônicos terem luz própria, eu devo usá-los com luz ambiente. Certo, bom saber. Eu não sabia disso, então já estou aqui anotando as dicas. Certo, professor. Então, indo para a nossa próxima pergunta. A gente sabe que a pandemia e o isolamento social têm tido grandes impactos na saúde mental dos brasileiros. Inclusive, segundo uma pesquisa realizada pelo Ministério da Saúde, a ansiedade tem sido o transtorno mais frequente durante a pandemia da Covid-19. Diante dessa realidade, de que forma o senhor acha, então, que a ansiedade pode influenciar nos problemas de visão? Então, Juliana, como a gente comentou no começo, as principais alterações que a gente tem visto são o quê? Olho seco com mais frequência, miopia e, eventualmente, aparecimento de estrabismo. Desses três, o olho seco, ele, vamos dizer assim, a maioria das queixas são sintomas, né? Quer dizer, são coisas subjetivas. Não é, tem a parte objetiva do olho seco, né? Hiperemia, checar que o filme lacrimal está evaporando muito
muito rapidamente, mas o olho seco ele causa muito sintoma, muita queixa subjetiva. Então, o paciente ansioso, a tendência é que ele hipervalorize, né, qualquer sintoma que ele tenha, a tendência é que ele pareça que aquilo é muito maior do que é. A ansiedade conta muito no sentido negativamente porque potencializa aquele fator. É mais ou menos a mesma maneira de pensar da dor, né? A dor, o estímulo doloroso é o mesmo. Como o organismo reage, como a pessoa reage, uns sentindo mais, outros sentindo menos, varia bastante. Sim, entendo. Nesse caso, então, professor, realmente o tratamento é o mesmo que se faz normalmente, né? De usar o colírio, que o senhor já tinha falado antes. Vamos dizer assim, a parte objetiva, o tratamento é aquilo que a gente já comentou e fica a cargo do oftalmologista, né? O colírio, é evitar tanta exposição à tela especialmente pequena, aquela regra do descanso intermitente de 20, 30 segundos. Agora, se a pessoa está ansiosa, ele tem que tratar essa parte, né? Ou um psicólogo, ou um psiquiatra, porque aí já extrapola o campo de ação. Sim, com certeza. Então tem que tratar a ansiedade e o olho seco. Isso. Ah, pois bom saber. Então, professor, indo para a nossa próxima pergunta. Atualmente a gente sabe que a Covid é capaz de causar efeitos não só no sistema respiratório, mas em várias partes do organismo, podendo causar danos em outros órgãos e até mesmo favorecer o surgimento de outras doenças. E a falta de oxigenação causada pelo agravo da doença, por exemplo, pode causar até efeitos negativos no cérebro. Então, nesse sentido, o vírus da Covid-19 também pode causar algum dano à visão, comprometendo a saúde visual? Então, graças a Deus são casos pontuais mesmo, coisa assim de 0,02% apresentar algum dano visual de fato, né? Agora, como qualquer infecção viral de vias aéreas, a Covid pode trazer um quadro conjuntival leve, né? O olho levemente avermelhado, um pequeno incômodo, ardor, mas assim, coisas leves, passageiras e fáceis de ser tratado. Existem descritos como achado de caso, trabalhos que foram feitos fazendo fundo de olho dos pacientes, de alguns pacientes com Covid, já que, como tu falaste, existe uma alteração vascular. A retina é um dos órgãos do corpo humano que mais recebe sangue, né? Pulmão, fígado, retina, são os que mais recebem sangue. Então, pensando nisso, se imaginou que talvez a retina pudesse ser acometida pela Covid. E alguns trabalhos que foram fazendo de rotina fundo de olho em pacientes sabidamente infectados, notaram pequenas alterações, exudatos algodonosos, pequenas hemorragias retinianas, mas todas foram achados de exame. O paciente não tinha queixa realmente visual por essas alterações, como vai ter em outras doenças vasculares que afetam a retina, como, por exemplo, diabetes e hipertensão, certo? Então, foram apenas achados, não estavam causando sintomatologia. E bem mais raro pode-se notar, por exemplo, até a própria presença de estrabismo, né? Quadros de estrabismo paralítico, porque infecções virais podem, muito mais raro, mas podem infecções virais causar estrabismos paralíticos. Na maioria esses casos são passageiros e tendem a se resolver sem precisar da interferência do médico. Isso a gente vê em outras infecções virais. Gripes, diarreias que às vezes o paciente tem, de repente apareceu um estrabismo paralítico agudo de causa inexplicada e a gente vai investigar e o paciente teve algum quadro viral. Então tem sido relatado ao longo do mundo, vamos dizer assim, um ou outro caso, mas que frente à frequência de pacientes que estão tendo Covid, são coisa de 0,01%, ou seja, nada tão preocupante, e a maioria das vezes se resolve também de maneira espontânea, tá? Ah, que bom então, professor, porque são casos pontuais, passageiros, não são tão graves. E a maioria com uma evolução. Isso, porque essa doença já causa tantas complicações, né? Que imagina se causasse ainda quadros graves oftalmológicos também. Aí ia complicar mais ainda. Então, essa é uma notícia boa, né? E já seguindo em frente, continuando aqui falando do estrabismo, aproveitando que o senhor é especialista na área,
A gente queria saber se nesses tempos em que a gente fica boa parte do dia olhando para uma tela, essa maior exposição pode aumentar o desenvolvimento ou agravamento do estrabismo? O senhor até já falou sobre isso, né? Mas se puder falar um pouquinho mais, também sobre o que pode ser feito nesses casos, se o estrabismo teria cura. Pronto, então, só ratificando, né, o que a gente já conversou. Realmente, o uso excessivo de telas não só tem contribuído para aparecimento e progressão de miopias, como, numa proporção menor, aparecimentos de casos de estrabismo. O estrabismo, vamos dizer assim, a regra é basicamente a mesma, é evitar passar tanto tempo em tela e em telas pequenas que você trabalha muito próximo, né? Então, na verdade, esses casos de estrabismo relacionado ao uso de tela têm aparecido com pessoas que passam 6, 7 horas ou mais por dia regularmente na frente de um celular, de um tablet ou de um computador, certo? Então, esse tipo de paciente, primeira medida é reduzir o uso tão excessivo de telas, e sempre com a ideia de que quanto maior a tela e mais distante, menor o efeito deletério, certo? Para alguns pacientes que desenvolveram estrabismo, só isso tem sido suficiente para resolver, mas, pelo menos isso eu estou dizendo do que eu leio na literatura, mas do que eu já peguei pessoalmente, todos que eu peguei tiveram que ir para a cirurgia. E assim, a gente tem que entender, aqui tem a pergunta no final, né, se o estrabismo tem cura. O estrabismo tem controle, né? Como muitos outros agravos, como uma diabetes, como uma hipertensão e tantas outras coisas, a gente consegue controlar, não curar, certo? A maioria dos casos de estrabismo, mais de 90%, tem controle e não cura. Então, se eu faço uma cirurgia, estou bem sucedido na cirurgia, mas sigo com o meu ritmo de ficar excessivamente na tela, provavelmente esse estrabismo vai voltar. E eu tenho um paciente meu que operou, em 6 meses o estrabismo recidivou, reoperou, em 4 meses recidivou de novo, e ele vai operar de novo, e eu já disse para ele que quantas vezes ele operar, se ele não parar esse estilo de vida de passar 8, 10 horas no celular, não tem cirurgia e médico que resolva a vida dele, certo? Entendo. Então, esse controle que o senhor fala é feito com cirurgia, né? Não tem algum outro tipo de tratamento? Tem. Então, Juliana, é que eu falei tão rapidinho que talvez não tenha chamado a atenção. Quando o paciente chega desse jeito e a gente, pela história, percebe que existe, a gente chama do paciente que usa excessivamente a tela, né? Quer dizer, ele usa abusivamente a tela. Seria 6, 7 horas por dia ou mais. Então, primeira medida, mudar o estilo de vida. Diminuir tanto tempo de uso na tela. Embora a gente diga assim, mas é porque o paciente trabalha, ele está fazendo uma pós-graduação. Tudo isso é verdade, Mas o que a gente observa nesse paciente, vamos criar um termo novo, abusuário de telas, o que a gente percebe é que ele não está excessivamente na tela só por causa da profissão ou do estudo. Ele tem aquele vício, ele está o tempo todo em rede social, em WhatsApp, em jogo. Então não é uma coisa, vamos dizer assim, que ele não consiga mudar porque tem a ver com o trabalho dele ou tem a ver com uma pós-graduação que ele está fazendo. Ele tem esse vício de estar continuamente em tela, certo? Ele até a própria vida social dele já está ficando afetada porque ele não larga o celular, certo? Então, esse tipo de paciente, ele precisa focar nisso, quer dizer, ele não tem um estrabismo, ele tem um problema maior, que é um vício em ficar excessivamente em telas. Normalmente eles são viciados também em redes sociais, na hora que faz aquele barulhinho do WhatsApp, ele fica naquele descontrole, ele tem que olhar, ele tem que saber o que é, quer dizer, é uma coisa que já é psicológica, é muito mais do que só algo somático. Então ele precisa trabalhar tudo isso. É preciso fazer o tratamento oftalmológico? Sim. Diminuir o ritmo de tela, muitos precisam operar, mas ele tem que trabalhar esse lado psicológico. Se eu pudesse fazer uma comparação, seria como o paciente obeso, mórbido, vamos dizer assim, que vai fazer uma cirurgia bariátrica, mas ele não chegou ali à toa, ele chegou ali porque ele tem uma compulsão por comida. E se ele só tira um pedaço do estômago, vamos dizer assim, falando grosseiramente,
nada mais mudou, além do que diminuir a superfície de absorção. Daqui a pouco ele estará obeso de novo, né? Então ele tem que fazer todo um trabalho psicológico para que o tratamento seja global e funcione. Não adianta focar só na cirurgia. Então, ele precisa diminuir a tela, mas ele não consegue. Então ele precisa de um suporte, um apoio psicológico para conseguir mudar o hábito de vida. Aí sim, ele faz uma cirurgia com chance de sucesso. Agora, só a cirurgia, se ele não larga o estilo de vida dele, não vai ter sucesso. Uma pessoa que não larga o álcool, embora saiba que faz mal, sei lá, droga, tem tantos outros vícios que a gente tem. A pessoa que só trabalha e não tem amigo, não tem família, não tem nada, né? Como tantos outros vícios, tem os que são viciados. Certo, professor, entendido. Então, indo já para a nossa última pergunta, para finalizar a nossa entrevista, a gente queria falar um pouquinho também com o senhor sobre a questão do SUS. Considerando que grande parte da população brasileira depende do Sistema Único de Saúde, esse serviço da cirurgia do estrabismo é oferecido pelo SUS? E como é que funciona o acompanhamento com o oftalmologista pela rede pública? Então, Juliana, aí é nosso grande calcanhar de Aquiles. Ele é oferecido na rede pública aqui do nosso estado? A questão é que, vamos dizer assim, ele foi muito reduzido. Hoje, até dezembro, a gente tinha um número maior de vagas de ambulatório e de vagas cirúrgicas. Isso foi reduzido a 1/3 do que era. Então, hoje a gente está um número muito reduzido de atendimentos, são só 6 meses, e de cirurgia, que são só 4 meses. Então, vamos dizer assim, atualmente a gente está vivendo esse problema, começou a partir desse ano, né? Não sei dizer, acredito que talvez porque, vamos dizer assim, surgiu uma demanda extra por gastos com saúde, com a pandemia, e talvez por isso foi necessário reduzir em outros setores para que houvesse verba para esses gastos. Então, terminou que reduziu bastante, tanto o volume, só quem faz o atendimento no SUS de todo o estado sou só eu, né? E reduziu bastante tanto o número de cota que a gente tem para atendimento, quanto o número de cota que tem para cirurgia. Então, existe pelo SUS? Existe. Mas de janeiro para cá o número está muito reduzido e tem criado o problema daquelas filas intermináveis, quando a fila é muito grande, para uma doença que não tem cura, que precisa um tratamento longo, muitas das vezes termina não funcionando bem, né? Porque o paciente precisa voltar e não encontra vez, certo? Então, realmente, isso aí é um calcanhar de Aquiles e que, como o pessoal gosta de dizer, foge a nossa governabilidade. O que a gente vai fazer? A gente tem que trabalhar de acordo com as regras, de acordo com as vagas que são oferecidas, não tem jeito. Nossa, bem complicado, né? Ia bem, até dezembro ia bem. A gente tinha 20 vagas mês de atendimento, 7 vagas mês de cirurgia. E apesar de ser isso para o estado inteiro, mas conseguia suprir a demanda. Mas tinha uma certa espera, como todo o sistema público tem, mas não era nada exagerado. Mas aí com 6 vagas de atendimento, 4 de cirurgia, aí o sistema desabou. Agora realmente está bem complicado. Nossa, com certeza. Espero que essa questão melhore com o tempo, né? À medida que a pandemia for melhorando, com as vacinações. Assim, eu suponho que talvez seja, eu não sei dizer se realmente a causa foi essa. Suponho que seja. Não sei também, não sou gestor, não sei explicar exatamente por que isso aconteceu. Sim, mas eu acho que deve ser, né? Porque em vários setores da saúde aconteceu isso com o início da pandemia. Por isso que eu acredito que seja, porque eu vejo outras pessoas comentar que houve restrição de verba, de disponibilidade de vaga. Acredito porque o dinheiro está tendo que ir para outros setores no momento mais prioritários, né? Não que isso seja uma besteira, mas realmente salvar a vida é mais prioritário. Sim, com certeza. Então ficamos aí na expectativa de que melhores dias virão e que pelo menos esse atendimento volte a ser como era antes. Se Deus quiser. Se Deus quiser, vai dar certo. Então, professor, por hoje foi isso. Mais uma vez queria agradecer a sua participação e por tirar esse tempinho para compartilhar seus conhecimentos aqui com a gente. Tá bom, eu queria agradecer muito vocês, gostei demais de ter participado, tão de parabéns pela ideia. Eu tava vendo a vinheta lá de apresentação do projeto, achei muito legal, de muito
muito bom gosto, muito interessante mesmo. Ô, professor, que bom! A gente que agradece demais sua participação. Foi muito legal, eu adorei. Descobri várias coisas que eu não sabia e que são muito importantes para a gente aplicar agora nesse período de pandemia. Aposto que todo mundo que escutar também vai aprender bastante. Então, bom, por hoje foi isso. Lembrando que se você tiver dúvidas ou sugestões, entre em contato conosco através do e-mail sondasaude@gmail.com ou pelo nosso Instagram, @sondasaude. Tchauzinho e até a próxima!